Na verdade, é um jogo de 180 minutos, nós jogamos o primeiro tempo, né, do jogo. Então, é um confronto que está totalmente em aberto. Pela qualidade do adversário, pelo contexto, né, o momento que o adversário está passando também. Eu vi o jogo deles contra o Ceará no sábado, né? E sei o quanto é importante para o Botafogo buscar essa classificação na Copa do Brasil. Então nós estamos nos preparando para um jogo muito difícil, não tem um perfil de levar regulamento embaixo do braço para jogar, e nós vamos jogar em casa, e apesar de muitas dificuldades para formatar a equipe, a gente tem uma expectativa muito positiva, porque independente daqueles jogadores que entrarão para jogar, eu tenho certeza que a gente vai entrar para competir em alto nível. Isso me dá a tranquilidade e me dá o otimismo também de acreditar numa boa performance, num bom jogo e, consequentemente, numa classificação para a próxima fase. Eles têm vários pontos, apesar de que houve uma mudança no comando técnico, né, do nosso jogo para o jogo do Ceará, mas foi mais ou menos mantido ali uma mecânica de jogar. A maioria das peças, né, que jogaram contra nós também jogaram no jogo de sábado. Mudou um pouquinho os homens que jogam pelo lado do campo, né, os extremas. O Nazário passou a jogar um pouco mais por dentro. Eles não jogaram com um primeiro volante mais de marcação. O Caio Alexandre estava jogando mais adiantado, passou a fazer essa função. E defesa praticamente mantida. Mas é um time que tem, nessa nova mecânica, um jogo mais de transição, com dois jogadores mais rápidos pelo lado. Muito jogo por dentro, com dois bons organizadores, que é o Nazário e o Honda. Matheus Babi fazendo referência ao jogador de boa estatura, com bom ataque aéreo. E se não jogar o Babi, joga o Pedro Raul, que tem uma característica parecida. Ganha um pouco mais de mobilidade, que o Babi faz mais movimentos do que o Pedro Raul, que é um jogador mais de definição. Dois laterais que atacam muito e agridem, principalmente Kevin pelo lado direito. E eles têm uma bola parada muito forte também. Atacam muito bem os dois zagueiros, o Canu, o Marcelo. E se jogar o Pedro Raul, se jogar o Babi, eles têm três jogadores de boa estatura, com bom ataque aéreo. Então é um time que tem construção, tem transição, tem contra-ataque e tem uma boa saída de construção a partir dos dois zagueiros. A gente tem que ter cuidado com todos esses aspectos. A gente fez um jogo muito eficiente no Rio de Janeiro, com uma boa organização defensiva, sabendo transitar, sabendo o momento que a gente tinha que subir para pressionar. É dessa forma que a gente vai tentar equilibrar a equipe para o confronto. A Auremir, vamos para a matemática, vamos para os números. Vamos para os números. A gente tem a situação do Ednei. O Ednei vai treinar. Se treinar e não tiver qualquer tipo de problema, deverá ir para o jogo, mas ainda não, a gente não tem essa garantia. Nós tínhamos para o último confronto 11 jogadores ausentes. Desses 11, 7 eram por regulamento e 4 por lesão. Dos 4 por lesão, nós temos a volta de 2, Romário e Auremir, porque os outros 2, o Lennon e o Gava, ainda não estão liberados. E a situação do Perdigão, tá? Então, resumindo, nós ganhamos até agora 2 jogadores e poderemos também ganhar o Perdigão, tá? Seriam 3. Então, na condição que a gente está, qualquer atleta que a gente tenha como opção passa a ser um ponto extremamente positivo. E ter Romário e Auremir são jogadores que, durante uma boa parte da Série B, foram titulares, jogaram vários jogos, tem uma minutagem relativamente alta. Romário até um pouquinho maior, que o Auremir se lesionou e ficou mais tempo fora, mas são 2 jogadores importantes que podem começar o jogo ou podem também ficar como opção para o decorrer do jogo. A gente está ainda montando plano de jogo, estratégia, analisando um pouquinho mais o adversário. E hoje vai ser um dia importante, fundamental, que hoje a gente faz a avaliação de fadiga dos atletas que jogaram no sábado. Em cima dessa
dessa avaliação a gente vai tomar as decisões para montar a equipe. Pode, é uma opção. Agora, tem um adendo que eu preciso colocar. Com o Rainer de lateral e o Iago fazendo a função que normalmente ele exerce, a gente pode perder a substituição. Tem esse ponto. Mas tem a possibilidade da gente começar assim e apostar, diríamos assim, uma formação um pouco mais ofensiva, né? Que o Iago realmente é um extrema de origem, que está mais encaixado na mecânica da equipe, então a gente mudaria menos. Mas como o Rainer fez muito bem a função e a gente conseguiu defensivamente ficar muito bem equilibrado e estruturado, então a gente pode sim utilizar dobras dos laterais, como a gente fez no Rio de Janeiro. Vai ficar em aberto. A gente ganha estatura, é um jogador que tem muita qualidade de jogo também, tem jogo de amplitude na fase ofensiva do jogo, que é uma característica parecida com a do Rainer, né? Então, a gente ganha em alguns aspectos, né? Agora, com o Iago, a gente ganha uma melhor mecânica, porque é um jogador que está mais entrosado na mecânica do time. Sim, porque foi um jogador que foi contratado, na verdade, para brigar ali com o Elvis, naquela posição, que são características próximas, né? Mas que também consegue fazer outras funções. E como a gente está com essa dificuldade de jogadores que joguem por dentro, de 9 na posição, então o Diego Jardel, para esse jogo, como já foi no jogo anterior, ele pode realizar a função. Não vai ser aquele jogador que vai ficar parado lá, servindo como referência, jogando de costa, vai vir flutuar um pouquinho mais, vai vir organizar um pouco mais o jogo, mas tem diagonal de última linha, tem poder de finalização, tem pifada, como ele pifou para o Lucas Hernandes no nosso terceiro gol. Então tem algumas características interessantes que a gente pode aproveitar para esse jogo do Botafogo. E qual vai ser o foco desse treinamento de hoje? Manter recuperação, porque nós jogamos no sábado, né? E não, hoje nós vamos completar 48 horas, nem completamos, né, do jogo, já que o jogo foi à noite, né? Então, os jogadores ainda estão em processo de recuperação. Hoje é o dia que os jogadores se apresentam mais fadigados, não é no 24 horas, no 48. Então, a nossa ideia é fazer um trabalho leve, dando ênfase à questão tática em relação ao nosso adversário e ao jogo, mas com pouca intensidade, com volume muito baixo, levando em consideração muito mais a recuperação dos atletas. Bom, cada jogo tem sua história, né? E existem mobilizações. Eu gostaria muito que eu conseguisse, em todos os jogos, manter o mesmo nível de mobilização, mas isso é muito difícil, porque apesar de a gente fazer um trabalho para ter um equilíbrio em relação a essa questão da motivação, da mobilização, do tal do sangue no olho que a gente fala, né? Mas o entorno, às vezes, faz com que a gente tenha algumas dificuldades. O que é o entorno? O entorno são vocês e a torcida, e hoje a torcida são as mídias sociais, que a gente tem pouquíssimo controle. A gente tem controle do interno, eu falo sempre que o controle do treinador é a porta do portão para dentro, do portão para fora, o nosso controle é o mínimo possível. O que é que a gente faz? A gente usa o antídoto para que o entorno está falando, mas isso às vezes não surte o efeito prático, que é a questão da mobilização. Então, com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, inclusive um clube que eu já trabalhei, é muito mais difícil você mobilizar para o Sampaio do que mobilizar para o Botafogo no Engenhão, que é um clube de Série A, com camisa, com história, e isso tem que ser muito levado em consideração. Existe, a gente já treina quase com regularidade uma boa parte dos jogadores, mas hoje a gente vai dar uma ênfase maior. Eu falei no início que o confronto está em aberto, tá? Antes do primeiro jogo, eu dei uma entrevista falando que o Botafogo era o favorito. Continuo dizendo que o Botafogo é favorito. Para mim, o Botafogo é o favorito, porque eles têm maior investimento, é o time que tem mais camisa, está na Série A. E eu continuo dizendo que eles continuam sendo favorito para o confronto. Mas
nós vamos treinar para todas as situações, e falei isso no jogo anterior e volto a repetir. Nós vamos nos preparar para fazer um jogo forte, um jogo aliando espírito, organização, e a importância que a competição tem para o Cuiabá é muito grande, em todos os aspectos, mas não mudo minha opinião pelo resultado do primeiro jogo. Tenho certeza que a atitude do adversário vai ser diferente do que foi lá no jogo do Botafogo, no jogo lá no Rio. E aí entra um pouco do que eu falei na resposta anterior, como foi complicado para nós, foi complicado para eles também ter essa mesma mobilização. Mas tenho certeza que aqui a atitude vai ter diferente, até por causa da necessidade. Eles vêm de uma sequência de jogos aí sem resultados, então a gente espera, questão financeira também, que isso tem um peso muito grande, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo, enfrentar um grande adversário e conseguir um grande feito, que a gente tem a exata consciência da importância da Copa do Brasil e da sequência do Cuiabá nessa competição. O William Santana é um jogador que nós fez um primeiro trimestre com algumas dificuldades, muito pela última temporada. Ele sofreu muito com lesões e estava inclusive comigo lá no CRB, e ele fez uma temporada em 2018, onde ele fez 11 gols, ele foi o artilheiro do CRB na Série B em 2018. Já em 2019 ele sofreu um pouquinho, e no primeiro trimestre aqui, por ele ter sofrido muito em 19, ele demorou um pouco de ritmar, de ganhar, de apresentar o seu melhor futebol. Nós, com paciência, com confiança no atleta, resgatamos, recuperamos, fizemos um bom trabalho, fortalecemos ele na parte física, e ele vem a cada jogo crescendo. Nesse último jogo ele foi fundamental em vários momentos, inclusive na expulsão do Claudinei, que fez com que o jogo, a gente ficasse com um jogador a mais, foi uma jogada do William Santana, sem contar com algumas assistências, algumas movimentações, se entregou muito na fase defensiva do jogo. Então é um jogador hoje que está em processo de recuperação e vem mostrando sinais de melhora em relação à performance. Então é um jogador importante para nós hoje, e dentro desse contexto a gente está acreditando muito nessa melhora ainda maior para o jogo da manhã do William Santana.